Boa tarde, senhores jornalistas. O Partido Social Democrata, face ao anúncio que hoje foi realizado pelo Governo da indigitação do Sr. Engenheiro Carlos Moedas como candidato e a membro da Comissão Europeia, torna pública a seguinte posição. O PSD manifesta a sua satisfação pela indigitação do Engenheiro Carlos Moedas para membro da Comissão Europeia. O Engenheiro Carlos Moedas liderou, nos últimos 3 anos, a interlocução do Estado português com as instâncias europeias no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira. O seu papel de sucesso no sucesso alcançado por Portugal, repito, o seu papel no sucesso alcançado por Portugal na conclusão deste programa foi reconhecido como crucial e a sua competência altamente elogiada e reconhecida em Portugal e no plano internacional. Trata-se, pois, de uma das personalidades mais preparadas em matérias europeias, profundamente conhecedor do processo institucional europeu e das políticas desenvolvidas no âmbito europeu. O PSD está convicto que o engenheiro Carlos Moedas, da mesma forma que serviu com especial competência o interesse nacional, servirá agora, como membro da Comissão Europeia, os interesses europeus, não deixando, estamos certos, de atender ao ponto de vista de Portugal em tais matérias. O engenheiro Carlos Moedas é, pois, o rosto de um português inconformado com a situação de desastre nacional a que chegou o país em maio de 2011. É também um dos que mais lutou para que Portugal recuperasse credibilidade externa e voltasse a obter autonomia financeira. O rosto do engenheiro Carlos Moedas é o rosto de um governo que salvou Portugal, colocando o país na rota de crescimento económico. Deixamos um forte apelo a todos os partidos portugueses com assento no Parlamento Europeu para que saibam valorizar o papel de Portugal naquele fórum democrático. Por fim, registamos com especial agrado o consenso nacional a que a figura da Sra. Ministra de Estado e das Finanças gera, quanto à manifesta indispensabilidade do seu papel para continuar a conduzir esta pasta nesta fase em que Portugal entrou no crescimento económico e de queda do desemprego. Recordamos que há um ano, quando a sua designação, foram suscitadas reservas e dúvidas que hoje estão dissipadas e, mais do que isso, transformaram em reconhecimento de competência e de confiança. Muito obrigado. Estou à vossa disposição. Boa tarde. A escolha de Carlos Moedas não indica que, de alguma maneira, Portugal não vai ter o lugar de destaque que poderia vir a ter na futura Comissão? Não, absolutamente não é isso que está em causa. Julgo que a indicação do engenheiro Carlos Moedas para membro da Comissão Europeia é o reconhecimento que escolhemos um dos portugueses melhor preparados para essa função, para poder representar o país condignamente nesse fórum central para o nosso interesse nacional. Disse que esperava que os partidos da oposição reagissem com satisfação, mas isso não podia estar mais longe da verdade. O PS está frontalmente contra esta escolha. Eu não disse isso. Eu disse que aquilo que esperávamos e que deixávamos era um forte apelo a todos os partidos com assento no Parlamento Europeu, os partidos portugueses, para que saibam valorizar o papel de Portugal naquele fórum democrático. Isto é um apelo para que os portugueses com assento no Parlamento Europeu saibam valorizar o papel de Portugal. E, portanto, aquilo que nós hoje reconhecidamente temos é a indicação de um rosto que muito lutou para que Portugal vencesse esta fase de dificuldade que passou nos últimos 3 anos, para que Portugal voltasse a reconquistar credibilidade externa e confiança externa, mas mais do que isso, que mais ajudou a construir esta fase de crescimento económico em que Portugal se encontra, que mais ajudou a construir esta fase de redução do desemprego em que Portugal se encontra, esta nova etapa da vida dos portugueses, tem muito do contributo e do trabalho do engenheiro Carlos Moedas. Nós também estamos certos que muitas das dúvidas que hoje alguns resolvem colocar na praça pública se dissiparão no futuro. Há um ano atrás, e eu recordo isso, a Sra. Ministra das Finanças, quando foi indicada de Secretária de Estado para o cargo de Ministra de Estado das Finanças, também houve muitos desses mesmos dirigentes políticos que suscitaram muitas dúvidas. Hoje, felizmente, reconhecem a forma indispensável como ela desempenha a sua missão e até um amplo consenso nacional que gera o nome da Sra. Ministra das Finanças. E, portanto, estamos certos. Também muitos daqueles que hoje levantam dúvidas daqui a um ano juntarão a sua voz à nossa a reconhecer o papel que o engenheiro Carlos Moedas terá neste ano de trabalho que tem pela frente no âmbito da Comissão Europeia. O PSD tem alguma preferência em relação à pasta que pode vir a assumir, Carlos Moedas?
Não temos sobre essa matéria, não queremos pronunciar-nos até ser público o tema. A oposição aponta também a questão de Carlos Moedas ser um dos rostos do programa de ajustamento, da aplicação do programa de ajustamento e também, nesse caso, da austeridade. Desse ponto de vista, que sendo indigitado como Comissário Europeu a representar Portugal na Comissão Europeia, que sinal poderá estar a ser dado? Que estas políticas de austeridade irão ser também para continuar, digamos assim? Como sabe, o que está neste momento em discussão em Portugal é a reposição dos rendimentos aos portugueses nos próximos anos. O que aconteceu é que nos últimos 3 anos o Governo salvou o país da situação de bancarrota em que se encontrava em maio de 2011. Abriu-se uma nova etapa na vida do país, há um novo tempo que estamos a viver, que é um tempo de crescimento económico, de descida do desemprego, de crescimento do emprego e de afirmação do país no plano internacional. Isso deve-se também muito ao trabalho do engenheiro Carlos Moedas enquanto membro do Governo. Quero, aliás, recordar que aqueles que tanto falam da importância de um novo tempo, esse é o novo tempo que nós estamos a viver, é o tempo do crescimento económico. O Governo apresentou na Assembleia da República e foi aprovado há uma semana um plano para devolver aos portugueses, quer aos funcionários públicos, quer aos pensionistas, parte significativa dos seus rendimentos. É o novo tempo que estamos a viver, e isso graças ao esforço de todos os portugueses, mas também ao trabalho de muitas pessoas, nomeadamente o engenheiro Carlos Moedas, que lutou de forma bastante empenhada para defender os interesses nacionais. Por exemplo, apoiando o Ministro das Finanças e o Governo, na sua missão, na negociação das condições do empréstimo de 78 mil milhões de euros que foi contraído pelo Governo do Partido Socialista e que em outubro de 2011 e em junho de 2013 conseguiu obter uma redução para metade desses juros, conseguiu uma expansão para cerca de 20 anos em média das taxas, dos prazos de maturidade desses empréstimos, levando a que Portugal beneficiasse de uma redução de custos no futuro de cerca de 54 mil milhões de euros. É um dos trabalhos que o engenheiro Carlos Moedas discretamente fez no seu papel de auxiliar, como secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, auxiliar a relação com a Comissão Europeia, com o Banco Central Europeu, com o FMI. Que tipo de desafios pensa que o comissário Carlos Moedas terá em Bruxelas? Eu julgo que a Europa tem um novo desafio pela frente. É o desafio do crescimento económico, é o desafio do combate ao desemprego. Ora, os sinais que Portugal apresenta de ter voltado novamente a um ciclo de crescimento económico em 2014 e anos seguintes, de estar a reduzir de forma sustentada o desemprego em Portugal, os últimos dados do Eurostat revelam que o mês de junho foi mais um mês extraordinariamente importante para a redução do desemprego em Portugal. Dá suficiente crédito ao engenheiro Carlos Moedas para ser uma das vozes mais autorizadas no trabalho no plano europeu. Muito obrigado, Sr. Jornalista.